Antes de começar a falar, eu peço perdão para vocês pelo barulho do fundo do ar-condicionado que vocês estão ouvindo. É porque aqui tá um calor terrível e eu tô tendo que gravar nesse momento porque é o único momento que eu tenho. Inclusive, tô gravando até com o meu celular. Eu queria conversar com vocês a respeito do fato de talvez você não ter uma vocação. O que é exatamente vocação? Existe uma ideia de que o trabalho ele dignifica o homem. Se nós formos atrás das origens dessa visão do trabalho no Ocidente, ela surge muito com a Igreja Protestante, principalmente com um pequeno grupo da Igreja Protestante chamado puritanos. Os puritanos, reformadores por natureza, levantaram que o trabalho ele não é só um castigo, mas ele é um propósito de dignificação e uma obra que deve ser feita para glorificar a Deus. Antes disso, a teologia do trabalho preponderante, entendida na nossa sociedade, era que o trabalho era um castigo. Daí você vai ver que os nobres da sociedade no período moderno eles não trabalhavam, mas colocavam outros para trabalharem no seu lugar. O ato de não trabalhar mostrava sua nobreza, o seu alto nascimento e, por que não, o carinho e o lugar de estima que Deus tem por essa pessoa. O ponto que nos coloca então é que em determinado momento o trabalho deixou de ser um castigo do pecado e se tornou uma das coisas que existem para a glória de Deus. Se antes o trabalho era um castigo, agora o trabalho é uma bênção. Eu seria leviano em dizer que a ideia de vocação ela surge completamente daí e que não há uma teologia católica predecessora disso. Na Idade Média, você tinha a teologia católica que basicamente colocava a sociedade em, como eu posso dizer, castas, mas eu não estou falando isso de maneira pejorativa, era mais no sentido de que se você nasceu filho de um fazendeiro, você vai ser fazendeiro, se você nasceu filho de um pedreiro, você vai ser um pedreiro, se você nasceu filho de um ferreiro, você vai ser ferreiro. Você sempre vai levar sobre você a alcunha da profissão do seu pai. Essa era a vocação do seu pai e logo se tornará a sua também. Se você parar para pensar, a palavra vocação, ela tem o significado de inclinação para o sacerdócio ou para a vida religiosa, mas também é um ato e um efeito de se chamar. O que basicamente é isso? Se você for buscar a palavra vocação na sua própria etimologia, vocação deriva do verbo do latim vocare, que significa chamar. É uma inclinação ou tendência, uma habilidade de um indivíduo para exercer uma determinada carreira. Essa é uma visão contemporânea. Se você voltar ao sentido mais básico do vocário e vocação, é a obra que você é chamado para fazer. Se no primeiro momento nós temos que os únicos vocários são os sacerdotes, aqueles que são chamados para a obra, para o ofício do sacerdote, através do ato de se tornarem padres ou monges de ordens católicas, você tem, na medida em que o tempo vai se diluindo, uma visão católica e posteriormente protestante, principalmente protestante, que vai levar ao ponto de que vocare é o chamado que todo homem tem para exercer o seu próprio trabalho. E o seu trabalho é a sua inclinação, é o seu motivo de estar vivo. É como se você fosse chamado para o sacerdócio, mas não através da obra de um monastério, mas sim através da obra do seu ofício, do seu labor, do seu trabalho.
Esse conceito é um conceito que ele não morre e ele surge nos nossos dias com muita força, no sentido de uma frase muito marcante que é: trabalhe com aquilo que você ama e você nunca mais vai ter que trabalhar na sua vida. Cria-se então uma expectativa, principalmente na nossa mente, nós jovens, de que precisamos encontrar um trabalho que nós amemos. Veja, como disse Salomão uma vez com muita sabedoria, não existe nada de novo sobre o sol. O que os coaches da atualidade chamam faça um trabalho que você ama, os, uh, os protestantes à época, né, os puritanos chamariam de cumprir o desígnio do Senhor, ou vocare, seguir a sua vocare, o seu chamado, coisa que também diria os predecessores de toda essa teologia, os católicos, inclusive tendo uma visão muito de nascimento em cima dessa vocação, mas esse não é o ponto para nós discutirmos hoje em dia. Como não existe nada de novo sobre o sol, há sempre esse discurso que você deve procurar algo para trabalhar que lhe dará um intenso prazer, que lhe dará um propósito e uma existência por si só. Veja, isso é uma coisa muito interessante para nós pensarmos e discutirmos, que se todo trabalho ele é uma vocação e todo mundo é vocacionado para o seu trabalho, por que existiriam então tantas pessoas infelizes em seu trabalho? Alguns podem dizer que a vocação a eles não foi revelada ainda, ou que eles não procuraram a sua vocação. Mas digamos que a sua vocação, por exemplo, seja você ser um pianista. Mas você nasce em uma família muito pobre e você nunca vai aprender a tocar piano. Veja, se a vocação ou vocare é um chamado divino para você fazer, se o único objetivo da sua felicidade vai ser tocar piano, e tocando piano você irá trabalhar com o que você ama, então não trabalhará nenhum dia da sua vida, a forma que você nasce pode te impossibilitar de se tornar um tocador de piano, por exemplo. E isso colocaria homens em uma situação de que talvez não exista uma vocação para todos, mas ainda que exista, talvez você nunca possa alcançar a sua. E esse é um pensamento que causa mais agonia do que tudo. Por um lado, então, eu vejo uma geração completamente angustiada, e ela se vê assim porque é uma geração que está procurando felicidade no trabalho. Eles estão buscando naquilo que eles fazem, no labor do seu trabalho, a felicidade para que eles não precisem trabalhar, mas que eles possam ser felizes no ato do seu trabalho. O problema é, veja bem, não adianta você viver nessa escravidão mental e nessa agonia, porque talvez você não tenha uma vocação. E aqui eu gostaria de falar sobre trabalhos. Às vezes a sua vocação nada tem a ver, a sua vocária, o seu chamado, nada tem a ver com um trabalho que você vai exercer para poder ganhar dinheiro. Talvez você seja vocacionado a ser um músico e nunca vai alcançar sucesso na música para poder viver disso. Nós sabemos que a música, por exemplo, é um mundo de altos e baixos e você nunca vai conseguir sobreviver através da sua música. Mas a vocação é essa. E aí você pode sair para tocar na noite, ou tocar na igreja, ou tocar em qualquer lugar, e você vai estar exercendo a sua vocação, e naquele momento você vai estar atendendo ao chamado divino que lhe foi feito, mas você não pode subsistir daquela vocação. Isso torna a vocação menos vocação. Às vezes o trabalho que você ama não é remunerável. Talvez ele não seja remunerável para ninguém, ou talvez ele não seja remunerável especificamente para você. Então, como você vai buscar esse trabalho que você ama,
Se você não sabe se a sua vocação é uma coisa que possa ser financeira ou não financeira. O segundo ponto é, quando nós analisamos vocação, os homens que se demonstram realmente vocacionados para a obra que fazem são homens que já sabiam dessa atuação desde a sua tenra infância, aqueles que já tinham dentro de si um desejo tão forte. Se você perguntasse a Bach sobre a sua vocação, ele não te responderia preciso discutir e pensar o que é a minha vocação. Ele te responderia que a música é a vocação, porque a música estava para ele como um objetivo tão forte que não poderia ser ignorado. E esse é o ponto. Se você tivesse uma vocação, essa vocação estaria reluzindo na sua vida de maneira tão forte, tão perene, que você não teria dúvida de que você a possui. Se você não tem esse sol brilhando dentro de você, você não tem vocação. E aí eu preciso voltar. Se nem todos são vocárias, se nem todos são chamados, como é que você pode ter prazer no seu trabalho? E o ponto é, quem disse que há prazer no trabalho, até mesmo para os vocacionados? Não existe esse negócio de trabalhe com o que você ama e você nunca terá que trabalhar. Você sempre terá que trabalhar. O homem que trabalha com aquilo que ama, talvez tenha que levantar uma hora que não queira, ou tenha que bater uma meta, ou fazer uma parte do trabalho que ele não gosta. Nada é perfeito e nenhum trabalho é simples. Eu não sei se vocês têm noção disso, mas a palavra labor, que deriva do latim labore, tem significado de labuta, tem o significado de ter um trabalho árduo e prolongado. É utilizado isso, labor, como um dos ofícios do trabalho, um trabalho árduo, um trabalho pesado e prolongado. A própria etimologia da palavra trabalho, ela vem de uma ferramenta romana que era utilizada para poder torturar as pessoas. A ideia é de que o trabalho, ele não é uma coisa que lhe dará prazer, mas ele é uma coisa que precisa ser feito. E daí vem-se o ponto. Muito mais do que qualquer coisa, eu quero libertar você que vê que não tem uma vocação, que não tem um sol brilhando dentro de você e dizer: você não precisa de uma vocação. Você precisa de um trabalho que faça sentido para você. Um trabalho que você veja significado em fazer. E é aí que eu te digo: se você encontra um trabalho que você vê significado, você terá que trabalhar todos os dias. Passará por momentos ruins, será árduo, cansativo, será um labore em sua vida. Mas se você vê sentido naquilo que você faz, se você vê um motivo, um propósito em cima das suas atitudes, então você terá um trabalho que é digno, um trabalho que é sim engrandecedor para o homem e que engrandece até a própria imagem de Deus. O real trabalho que honra a Deus é o trabalho que você vê propósito, sentido e significado. E isso é uma coisa muito pessoal. Eu conheço pessoas que veem sentido, propósito e significado em levantar casas, por exemplo. Há pessoas que são mestres de obras que, enquanto estão levantando, esquadriando, veem sentido naquilo. Porque dizem eles que ali eles estão levantando o lugar em que uma família vai morar. Eles estão cuidando de um lugar onde filhos vão ser feitos e por isso fazem de maneira bem feita, porque não veem simplesmente que é um trabalho cansativo de levantar paredes, mas eles veem que eles estão construindo mais do que tudo a possibilidade de um lar, a possibilidade da felicidade dos outros e veem então sentido e motivo para o seu trabalho. Os policiais passam pela mesma coisa, bombeiros passam pela mesma coisa, médicos, enfermeiros passam pela mesma coisa, mas não só essas profissões de grande renome. Há pessoas, por exemplo, que são advogados e o são simplesmente porque, bom, fizeram a faculdade porque alguém disse que isso lhe daria status. Mas há advogados que exercem o direito porque têm um sentido naquilo. Eles querem manter uma ordem democrática. Eles querem o direito de ampla defesa e por isso fazem-se presente para aquilo. O que eu quero dizer é que o que diferencia
o homem que está levantando uma parede, o homem que está advogando, o homem que está fazendo uma cirurgia como médico ou cuidando de outra pessoa como enfermeiro, o homem que está salvando uma vida do fogo como um bombeiro ou impedindo que uma vida seja tirada como um policial, todos eles podem ou não ter sentido no trabalho dele e ver propósito no trabalho dele. E aquele que vê sentido e propósito, esse sim pode dar um brilho para a sua vida. Então, eu quero vir através desse vídeo, muito mais do que qualquer outra coisa, tirar essa mochila que você está carregando. Lembra, tem uma cena no filme Advogado do Diabo, no discurso em que o diabo faz, o Al Pacino é um excelente ator. E ele diz que a culpa é simplesmente um saco de pedra. Tudo que você precisa fazer é soltar. Eu vejo homens e mulheres culpados por aí por não terem uma vocação, estarem trabalhando, mas não com aquilo que amam e, na verdade, nem sabem o que amam. Homens e mulheres perdidos. E aí eu tenho algo a dizer para você. Solte esse saco de pedra. Esqueça a sua vocação. Esqueça trabalhar com o que você ama, porque talvez você não ame trabalho nenhum. Talvez você não tenha vocação, você não tenha um chamado para nenhuma obra. Mas você não precisa dessas coisas para ter uma vida equilibrada e feliz. O que você precisa é fazer um trabalho em que você veja algum sentido, em que você tenha um motivo para levantar da cama. Veja, é muito triste você se tornar apenas um ente dessa cadeia de transformações, aonde muitas pessoas se tornam depressivas. Quando o trabalho era totalmente manufaturado, o homem via sentido e propósito nas suas atitudes. Hoje, com uma cadeia de produção, os homens podem ficar o dia todo apertando um único parafuso e apertam o mesmo parafuso por 10 ou 15 vezes e perdem o sentido e o propósito. É muito triste você entrar em um trabalho onde você não veja sentido. Não busque uma vocação, não busque o amor, não busque um chamado, não busque um trabalho onde você não terá que trabalhar. Esquece tudo isso, isso é coisa de coaching, isso é coisa de idiotas. A vocação existe, mas se você tivesse uma, ela já estaria brilhando dentro de você. Se nada brilha dentro de você, é porque não há o que brilhar dentro de você. Mas isso não faz de você menor ou maior. Poucos homens são vocacionados e a maioria deles sofrem muito pela sua vocação. O que você deve fazer é procurar um trabalho que você veja um sentido, um trabalho que você veja um propósito. Um trabalho em que você não acorde e diga: o que eu estou indo lá fazer? E aí nós saímos muito mais do dinheiro e entramos no o quão importante é você ver um trabalho. Eu conheço policiais que acordam de manhã e falam: que merda que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou indo lá só para ganhar o meu salário, só para ser um funcionário público. E eu conheço policiais que falam: eu estou indo lá para poder salvar vidas e impedir que o crime aconteça. Adivinha qual dos dois é o mais feliz e realizado? É aquele que, ao invés de estar buscando uma vocação, faz o seu trabalho porque vê nele sentido, porque vê nele propósito. Então lembre, tudo que você precisa fazer é abdicar dessa loucura que a sociedade está colocando na sua cabeça sobre ter uma vocação, solta esse saco de pedra e pare de carregar tanto peso. Vá buscar um trabalho que seja trabalhoso, mas que exista um porquê você está fazendo. O porquê dentro do próprio trabalho você está fazendo. Se você conseguir ver o seu trabalho com esses olhos, então você será um homem realizado no seu trabalho. Se você não conseguir, você não será realizado independente de vocação ou falta de vocação. Mas buscar por uma vocação, se você não a tem dentro de si mesmo, é colocar-se em um estado de eterno sofrimento. E isso, senhores, é uma coisa idiota. Lembre-se, os coaches